Bom dia, hoje estamos aqui com a Shirley, a diretora do nosso colégio, CEPI Thiago Vidal. E hoje a gente vai entrevistar ela, fazer algumas perguntas sobre o transporte e como os alunos, como a escola tem visto essa situação no qual se encontra. Por favor, se apresente. Bom dia, eu sou a professora Shirley, atualmente gestora do CEPI Thiago Vidal Fernandes. Eu gostaria de prestar alguns esclarecimentos para os nossos alunos a respeito do transporte escolar. Ok, obrigado. Shirley, como a escola visa que essa questão do transporte tem comprometido o desempenho escolar dos alunos transportados? Acredito que o cansaço é o maior agravante. Os meninos levantam muito cedo, às vezes chegam muito tarde em casa. E é claro, com o aluno que está muito cansado, ele não tem a mesma aprendizagem que um aluno que está com a mente descansada. Porém, eu não vejo isso como um problema grave na escola. Não percebo uma diferença de desempenho entre os alunos da cidade e os alunos transportados. Às vezes você pode até fazer um comparativo de notas, de empenho deles, desempenho, não tem uma discrepância grande entre eles, não. Eles conseguem acompanhar bem. É claro que eles estão mais cansados que os outros, mas isso não tem afetado na aprendizagem deles aqui na escola. Podemos notar neste mapa o trajeto percorrido pelos alunos da zona rural até o nosso Centro Educacional de Ensino de Período Integral, Thiago Vidal Fernandes. Observamos e analisamos a média de distância do percurso, que pode chegar de 40 a 170 quilômetros de ida e volta. O trajeto se mostra extremamente exaustivo aos alunos, que acabam tendo déficits na aprendizagem das demais matérias, além das dificuldades que podem vir a ocorrer durante o caminho, como o mau funcionamento dos ônibus devido às faltas de manutenção. Trouxe comigo para fazer essa entrevista a Neide, coordenadora geral do CEPI Thiago Vidal Fernandes. Bom dia, meu nome é Neide, estou na coordenação geral do CEPI Thiago Vidal Fernandes. Neide, quais seriam as vantagens de um aluno que estuda no CEPI Thiago Vidal Fernandes? Bom, comparando assim, eu já fui professora do ensino regular e vendo o desenvolvimento dos alunos do período integral em relativo à aprendizagem, os meninos têm uma vantagem maior aqui na aprendizagem do que no ensino regular. Certo. Sendo mais tempo de estudo, mais tempo para focos como vestibular, Enem, essas coisas. Aqui nós temos alguns componentes curriculares que favorecem os alunos, né? O estudo orientado 1 e 2, né? O PPM e outros conteúdos que prolongam o tempo de estudo dos meninos aqui no período integral. Certo. Como eu havia falado, a gente veio falar um pouco sobre os alunos que vêm do transporte. Eles vêm de uma fazenda que é muito longe daqui. E acabam que eles têm que vir de um local que eles passam mais ou menos umas 2 horas de ônibus só para a vida, e de volta mais ou menos umas 4 horas. Isso acaba que eles têm um déficit, não tem? No aprendizado, por conta do tempo que eles passam no ônibus, certo? Tem 2 fatores, né, que prejudicam os alunos transportados. Um é quando o transporte não vem para trazer esses alunos para a escola. Pode ser o período de revisão desses transportes ou porque quebrou na estrada. E outro fator é que os alunos levantam muito cedo, né, para fazer esse trajeto, e às vezes chegam na escola e já estão cansados, ainda tem que ficar até 5 horas da tarde. Então isso pode ocasionar, sim, uma desvantagem para esses alunos, né, por causa do cansaço. Sim, por conta que um aluno aqui que estuda na cidade tem muito mais facilidade, ele pode dormir no horário mais cedo, dormir mais tempo, enquanto um do transporte tem que dormir menos e ficar mais tempo em estrada do que qualquer outros alunos. Sim, mesmo que o ônibus chegue no horário certo lá na residência deles, eles, além do período, né, chegar lá mais tarde, ainda tem a questão de se organizar ainda para dormir, né? Então aqui os alunos têm essa vantagem, né? Os alunos da cidade têm essa vantagem. Da zona rural podem perder um pouco a aprendizagem por causa disso, o aproveitamento na aprendizagem. Certo. E para os pais desses alunos? Normalmente de fazer uma reunião, de chamar os pais,
tem uma dificuldade? Todos os pais vêm? Como é que funciona? Nós temos um número maior de pais presentes na reunião de pais que moram na cidade. Os da zona rural justificam que às vezes não tem transporte para vir, ou às vezes tem que vir no transporte do filho e esse ônibus não comporta essa quantidade de alunos, até porque não é permitido. Mas a presença maior nas reuniões são dos pais da cidade. Assim, há muita justificativa no grupo de pais quando a gente coloca, né, o convite para a reunião. Então, às vezes é o horário que não dá certo, que trabalha. Então tem N fatores, mas principalmente dos alunos de Girassol e Edilândia que estudam aqui, que é um número menor de pais presentes nas reuniões. Estamos aqui agora para entrevistar 2 professores, sendo o Selmar, professor de filosofia e também antigo funcionário do transporte público escolar, e o professor Elcio, nosso professor da área de exatas para o ensino médio. Estamos aqui para fazer algumas perguntas. Como você foi um funcionário do transporte público escolar, quais eram os problemas mais recorrentes do transporte escolar? Tá. Bom dia, né? Meu nome é professor Selmar, né? Estou aqui no Thiago Vidal na área de humanas, trabalhando com filosofia e sociologia. Como você mesmo disse antes, né, no ano passado estava na superintendência do transporte escolar do município e a gente vivenciou algumas questões relacionadas ao transporte escolar. Algumas dificuldades enfrentadas pelos alunos e também da parte administrativa, né, que é a questão em atender. Às vezes a dificuldade em atender esses alunos também que precisam. A gente tem um município muito extenso, o nosso espaço, né, municipal, as vias muito acidentadas, como se diz, o transporte não é todo tipo de transporte que consegue fazer. E relacionado a essa situação, juntando a distância, né? O transporte não consegue ir até a casa de cada aluno, por isso há dificuldade, né? O transporte normalmente ele anda nos eixos, né? E os alunos normalmente têm que andar um pouco da casa até esse ponto que o ônibus transporta. Então a maior dificuldade eu vejo que é essa situação. Certo. Observamos também que alguns transportes da região estão meio precários. E como a equipe de transporte lidava com a falta de manutenção nos ônibus? Olha, essa manutenção e essa frota um pouco, né, como se diz, deteriorada, né, com pouca qualidade mesmo, isso acontece uma vistoria não só pelo município, existe uma associação que presta esse serviço, mas também pelos órgãos competentes, que é o DETRAN e o Ministério Público. Essa vistoria ela é feita semestralmente, né? Aí esses ônibus, e vans, e Kombi, até alguns carros menores, eles vão e passam por essa vistoria. Alguns deles são reprovados por alguns itens e tem que se adequar. Então, assim, alguns acabam não conseguindo ser aprovados na primeira vistoria ou na segunda, mas eles sempre têm essa vistoria, tem esse acompanhamento dos órgãos que fiscalizam essa qualidade no transporte. Entendo. E você, professor Elcio? Você acha que, por conta do transporte, da qualidade às vezes precária, você sente alguma diferença para os alunos que você dá aula? Sim, faz diferença sim. Eu já não culpo tanto o transporte ser precário, né? Eu culpo mesmo essa questão do deslocamento, que ele é muito cansativo, muito prejudicial. Por exemplo, tem alunos que moram no Girassol, aqui tem alguns, né, que vão concordar comigo, eles têm que levantar 5 horas da manhã para estar podendo vir para a escola. Quer dizer, eles chegam tarde em casa, cansados, às vezes tem que estudar ainda e tem que vir muito cedo, né? Mas infelizmente essa é a logística que nós temos, né? Nem culpa muito do transporte, né? Temos a questão também que o professor Selmar falou da geografia, né? Tem alunos que têm que andar 2, 3 quilômetros a pé para poder chegar, então tudo isso gera um certo cansaço, tem que levantar muito cedo, andar a pé, então a pessoa já chega cansada no momento da escola, então isso tudo a gente tem que levar muito em consideração.
né? Agora tem um período de chuvas também, vai dificultar também essa questão não só do deslocamento do veículo. Boa tarde, a gente está aqui com a nossa tutora educacional. Por favor, se apresente. Meu nome é Roberta, eu sou tutora educacional do CEPI Thiago Vidal. Sou ex-gestora da escola, né? Fui gestora até o meio do ano e saí da gestão da escola e vim para a tutoria educacional. Ok, perfeito. Roberta, a gente está tendo algumas informações envolvendo principalmente o transporte e como isso afeta os alunos. Você acha que o transporte afeta de uma maneira direta o desempenho dos alunos na escola? Não é que o transporte afeta os alunos. A questão realmente é bem mais dispendioso para os alunos que moram na zona rural, são transportados de outra cidade, do que os alunos que não precisam de utilizar esse transporte. É claro que os alunos que moram na zona rural, eles precisam levantar mais cedo, eles chegam mais tarde em casa, geralmente tem aqueles transtornos vindo justamente da questão da zona rural, às vezes estradas não são muito boas, né? Pontes às vezes não estão muito boas para um fácil acesso e até mesmo assim, alguns alunos têm que andar um pouco mais para pegar esse transporte. Então, a gente comparar os alunos que utilizam transporte escolar com os alunos que não utilizam, realmente é bem mais cansativo. Por muitas vezes, alunos saem 4 horas da manhã em casa, chegam muito tarde em casa e pelo fato daqui ser agora um CEPI, eles chegam um pouco mais tarde ainda. Algo que melhorou muito esse ano no transporte foi entrar um pouco mais tarde, né? Que antes era 7 horas e hoje a gente entra às 7h30. Isso deu uma amenizada na questão de não acordar tão cedo. Ok, perfeito. A escola tem algum plano ou pode fazer alguma coisa para auxiliar esses alunos nesse quesito? Porque, por exemplo, a gente faz a prova de bloco toda semana, segunda, e os alunos acabam vindo muito cansados. A escola pode fazer algo para ajudar esses alunos? Infelizmente não, principalmente na questão que você entrou na prova de bloco. A prova de bloco, ela é algo que ela vem pela determinação da SUPEI. O que é a SUPEI? É a Superintendência do Ensino Integral. Então, ela vem determinado o horário, o dia, e tem toda uma logística, né? Não é porque simplesmente, segunda é um dia bom para se fazer prova, não. Ela tem toda uma logística, né? Para que seja na segunda, por exemplo, segunda terá prova, terça correção, no decorrer da semana os professores vão observar o que os alunos precisam de aprender ou de melhorar, as lacunas que precisam ser observadas na aprendizagem de vocês, então ela tem toda uma logística. A questão mesmo, ela é muito engessada e muito amarrada. Infelizmente, é o ônus e o bônus, né? Esse é um ônus para se estudar, para daqui anos futuros vocês tenham uma educação boa, tenham um futuro melhor. Então, assim, não é fácil estudar, isso é evidente, é dispendioso, é cansativo, mas tendo em vista do futuro, o que vocês querem para o futuro, o que vocês querem para a vida de vocês, são alguns sacrifícios que realmente a gente tem que fazer. É uma dificuldade a se enfrentar. Sim. Entendi. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa entrevista, eu agradeço e, por favor, se despeça. Eu que agradeço, muito obrigada, que o trabalho de vocês fique excelente e precisando, estamos aí. Perfeito. Então, como eu estava dizendo, tem toda essa questão física, né, do desgaste físico do aluno que acaba influenciando, né, no aprendizado. Não só dele tendo que levantar muito, deitar muito tarde, levantar muito cedo, mas também como essa questão dele ter que se deslocar, né, pela questão da logística, ter que se deslocar a pé, alguns andam grandes distâncias para poder chegar até o transporte. Isso sim, isso influencia muito na questão do aprendizado. O cansaço físico contribui também, né, para um cansaço psicológico. Entendo. Que realmente acaba que o desgaste físico pode acabar influenciando no desgaste psicológico, que acaba abaixando o rendimento do aluno perante as notas do aprendizagem e nisso em geral.
Seu Marco, você que trabalhou na área de transporte público escolar, ocorre bastante aqui no CEPI que alguns alunos moram na divisa do município. Então, acaba que eles acabam sendo obrigados a vir estudar numa escola de mais de 40 quilômetros e, por conta disso, tendo um déficit na aprendizagem. O que você acha sobre isso? Olha, Guilherme, essa é uma situação tanto quanto complicada, porque quando o aluno mora dentro do nosso município, né, o outro município, né, não tem essa responsabilidade de levá-los, mesmo que seja mais próximo, né, de outras escolas, de outros municípios. A gente tem alguns exemplos que aluno que mora ainda dentro do outro município e traz esses seus alunos para ser transportado e usar nossas escolas, né, participar da nossa escola, porque o pai acha melhor levar esse aluno até para, né, passar como se diz, a divisa física dos municípios, né, a imaginária, e até pegar o transporte público nosso e vir para as nossas escolas. Por quê? É a questão da distância, é a questão do deslocamento, o desgaste, mesmo sendo uma distância longa, o desgaste ainda é menor, porque às vezes o outro município não tem o transporte naquela rota que possa levá-los, né? E a gente tem várias situações de alunos que, né, mesmo morando em outro município, querem estudar nas nossas escolas. É uma vantagem também da qualidade do nosso ensino do nosso município. Não só na escola aqui no CEPI, não é nas outras escolas. A gente teve várias situações, alunos de Águas Lindas vindo para estudar nas escolas, né, do nosso município, né, atravessavam a ponte para pegar o transporte e estudar. Então, assim, são situações políticas e também refere-se à qualidade do ensino, né? Os pais normalmente querem mandar os seus filhos para onde ele confia mais, questão não além da qualidade do ensino, questão de segurança, né? Segurança física mesmo dos alunos, escolas mais organizadas, com segurança, que protege os seus filhos, pelo menos quando estão lá na escola eles estão garantidos, né? De acordo com os pais, era a justificativa que eles davam. Prefiro meu filho aqui, prefiro trazê-lo até mais próximo, mas quero que ele estude nas escolas aqui do município. E o transporte é isso, é obrigação, né, nossa, do nosso município, transportar os nossos alunos. Se ele é morador do nosso município, é obrigação, mesmo que ele esteja lá na divisa, né, ele tem que ser transportado pelos nossos transportes, a não ser que haja um acordo, uma negociação política entre os dois municípios, né, que pega alguns alunos nossos e leva para outro município, outros alunos de outros municípios. Aqui a gente atende alunos de Pirenópolis, mora no município de Pirenópolis, mas como é mais perto aqui, né, ele é atendido nas escolas do município de Cocalzinho. O mesmo caso de Corumbá, existe alunos de Pato Bernardo, então várias situações. É acordo político e também é obrigação nossa, não deixar nenhum aluno fora da escola, né, ele tem que ser transportado mesmo. Entendo. Então, ocorre bastante isso, né? Por conta que temos vários alunos que moram praticamente na divisa do município, ou como você mesmo falou, dentro de outro município, e acabam tendo que vir estudar aqui, às vezes pela qualidade ou falta de opção, e Questão da logística. Da logística mesmo, política, isso tudo. Professor Elcio, a escola tem alguma ação que possa auxiliar esses alunos que possuem esse déficit por conta desses transportes, dessas longas viagens que eles estão meio que, entre aspas, obrigados a fazer? A escola ela sempre cria vários recursos, né, para estar minimizando essa dificuldade que os alunos têm, né? Nós temos depois, assim, todo final de mês a gente tem um processo de recomposição do aprendizado, né? A gente tem uma visão especial para esse aluno também, mesmo quando ele perde por questão do transporte, ele perde alguma avaliação, nós temos um atendimento especial e a gente tem essa questão, está sempre tentando recompor o aprendizado do aluno tenha perdido algum conteúdo, alguma avaliação, né, em cima desse problema do transporte. Certinho. Vocês têm mais alguma coisa a falar? Eu só queria complementar, porque uma visão minha que eu tenho da educação, né, a educação para mim deveria ser universal, né? Então eu acho assim que a gente um espaço muito complicado de se falar sobre isso,
mas eu acho que a escola ela deveria estar onde o aluno está. Infelizmente, hoje a gente tem vários fatores que não permitem isso, né? Um deles é o econômico, que a gente vê que a escola também ela funciona como se fosse uma empresa, se ela der prejuízo ela não funciona. Então, o ideal é que a gente tivesse uma escola em cada canto desse, para não precisar estar transportando os alunos. Uma escola ideal, igual a nossa, igual o CEPI Thiago Vidal, em todos os cantos. A gente sabe que isso é um pouco de utopia, né? É um sonho, mas que quem sabe um dia pode ser realizado. Estou aqui com o coordenador agora, geral do CEPI, Thiago Vidal Fernandes, o Jamilton. Pode se apresentar. Olá, prazer, meu nome é Jamilton. Faço parte da coordenação de pátio aqui da escola, CEPI Thiago Vidal Fernandes. Já tem quase um ano, estamos aí. Certo, bom demais. Queria te perguntar o que você acha sobre os alunos que vêm do transporte e têm que percorrer essa alta distância de passar praticamente o município inteiro até vir estudar aqui no Colégio Thiago Vidal Fernandes. Transporte, eu também, quando eu estudava nessa escola, ensino médio, todo era transporte, eu acordava 4 horas da manhã para vir estudar. Acho que quando a gente é de transporte, acho que a gente tem uma dedicação maior na escola. E ao mesmo tempo um cansaço maior também. Eu mesmo acordava 4 horas e chegava em casa 6, 7 horas da noite, tinha vezes que já chegava e ia dormir, porque a gente estava tão cansado, né, que deixava de fazer alguma atividade. Eu imagino que para o CEPI, o transportado, como ele estuda o dia todo, imagino que deve ser um pouco mais cansativo, porque eu estudava só um período, já cansava muito. Então acho que para um aluno transportado para vir estudar no CEPI é porque realmente gosta e tem interesse. Você consegue perceber isso na disciplina deles, no quesito de na hora de dormir, de se estão dormindo em sala, se no horário de almoço, você consegue perceber isso? Sim, os alunos transportados. A maioria das vezes eles nem tomam café da manhã, já chegam aqui, aí a gente já tem um lanche 9 horas. Imagina, para quem acorda 4 horas da manhã, chegar aqui e for tomar café 8 horas ainda, é muito cansativo. E também a escola tem colchonetes para esses alunos. E a maioria deles tira um intervalo de almoço ou de lanche para dormir, porque realmente imagino que é muito cansativo. E realmente acaba ficando muito puxado, né? Acordar. Isso. A diferença de horário para os alunos que vêm da cidade, para os alunos da fazenda, os transportados, é muito grande. Né? Às vezes a gente chega aqui 7h10 da manhã, já tem alunos que estão aqui na porta, porque aqui entra 7h30, mas se eu não me engano, outros colégios entra 7 horas. Aí tem essa diferença de horário um para o outro. Aí os alunos daqui do nosso colégio em si acabam chegando um pouco mais cedo. Por conta disso. Estamos aqui novamente fazer uma entrevista com agora as 3 alunas do transporte. E agora eu vou entrevistar essas 3 alunas, que por favor se apresentem. Olá, eu sou a Elizabeth Cristine do primeiro ano B. Olá, bom dia, meu nome é Aline, eu sou do terceiro ano A. Meu nome é Maria Luísa e eu sou do primeiro A. Eu vim aqui com algumas dúvidas e queria te fazer umas perguntas para vocês. Queria perguntar quanto tempo mais ou menos leva para vocês chegarem aqui na escola? Em média, umas 2 horas. 2 horas e meia, mais ou menos. 2 horas e meia. Certo. E isso dificulta muito no quesito de disciplina escolar? Sim, principalmente quando é na segunda-feira, que geralmente temos provas. Então, geralmente a gente chega já cansado na escola e não tem uma certa dificuldade para desenvolver. Muito sono. Certo, entendo. A escola oferece algum tipo de auxílio para esses alunos ou algo do tipo? Não é que a gente saiba. Certo. Vocês tinham alguma outra opção de escola além do CEPI Thiago Vidal Fernandes? Sim, teríamos, porém seria praticamente a mesma coisa. Porque se estudássemos no período da manhã, teríamos que sair no mesmo horário, porém chegaríamos em casa já 2 horas da tarde, perderíamos metade do dia. E se estudássemos no período da tarde, teríamos que sair de casa 10h30 e chegar às 7 horas da noite. Também tem a questão da cidade mais próxima, ter um colégio, mas não ter o transporte para levar a gente até lá. Aí da nossa casa para cá dá mais ou menos 70 quilômetros. E da nossa casa para lá dá uns 30. E aí não tem transporte e aí a gente tem que vir para cá. Entendi.
Poderia me contar um pouco como é a rotina de vocês, ou a dos seus pais, como é essa rotina sua de ter que acordar muito cedo e chegar em casa muito tarde? Poderiam me falar um pouco sobre isso? Bom, geralmente acordamos 4 horas da manhã, o ônibus passa lá em torno de 4h30, 4h40. Fora isso, ainda temos que rodar dentro de outras 3 fazendas, que nelas traz Santa Felicidade, assentamento Boa Sorte e no Rio Verde. No Rio Verde, agora são 3 alunos apenas que a gente busca, e nisso a gente roda em torno de 8 quilômetros para buscar eles. E geralmente falta, não avisa, e a gente pega muito poeira, tem buraco. É uma estrada muito ruim, cheia de buracos. É um estado precário. E na Santa Felicidade, a gente roda mais ou menos em torno de 14, 15 quilômetros dentro da Santa Felicidade para buscar os alunos, que também é importante salientar que eles saem muito cedo de casa. E no Boa Sorte a gente roda em torno de 7 a 10 quilômetros, o que em torno de tudo dá mais ou menos 86 quilômetros para chegar até aqui, na escola. E nisso, na volta, chegamos aqui, a gente tem um almoço e tudo, só que na volta, para chegar em casa, a gente roda mais de 86 quilômetros e a gente só chega em casa em torno de 7h30, 8 horas da noite. 36 quilômetros. Agora, para voltar, já é uma quantidade menor, porque a gente não entra nessas fazendas, no Rio Verde e na Santa Felicidade, que a gente passa direto. E para voltar, a gente pega 2 transportes, que é o ônibus e a van, porque o ônibus não vai até na nossa casa. A gente tem que pegar uma van, que a van leva a gente até na nossa casa. Eu, a Aline e a Beth. Entendo. E como é a rotina dos seus pais? Você poderia me falar um pouco sobre? Ah, assim, é bem variada, né? No quesito geral. Tem muita dificuldade pra, tipo assim, às vezes precisa de alguma coisa e não tem perto, um supermercado perto. Eu acho que isso é muito ruim, porque, né, às vezes a gente precisa muito e não tem. Aí tem que vir até aqui pra pegar alguma coisa, uma necessidade. Se alguém passa mal, tipo, demora muito para uma ambulância chegar, ou senão você vinha pegar o carrozinho. Então até chegar aqui, fora que se for para a cidade que é mais próxima, né? Chega lá, vai chegar não é tão bom. Isso, apesar que lá também nem tem hospital, na cidade que é mais próxima, que é Assunção, né, 2 Irmãos. Não tem hospital, se chega lá no posto a partir das 6 horas, não tem mais atendimento. Ou seja, eles vão mandar você para Goianésia, vai mandar para outros lugares fora do... E acaba que fica até mais longe, né? sim, eu acho que a gente nem pode usar de lá por conta de não ser o mesmo município. Mas caso for emergência, pode. Não é emergência, No mas... estado de emergência extrema, Sim, se acaba alegar que permite. estava perto, estava próximo ali, ele... Vocês poderiam me falar sobre um pouco a qualidade da escola sem ser o CEPI Thiago Vidal Fernandes? Se vocês conhecem alguma coisa sobre? A gente não tem muito conhecimento sobre as outras escolas, mas se eu tivesse a opção de sair daqui, hoje em dia eu não sairia, porque o CP me oferece muitas coisas boas. E que eu acho assim que me faria muita falta se eu saísse. Então assim, como eu já me acostumei, né, com a rotina, assim, é cansativo, mas eu acho que vale a pena porque eu estudo. Que bom. E poderia me falar um pouco o que seus pais acham sobre vocês estudarem aqui no Thiago Vidal? A minha mãe gosta bastante, porque isso gera muitas oportunidades pra gente no futuro, sabe? E pra gente que mora lá, acho que é meio difícil ter isso, porque é muito distante, não tem muitas escolas de qualidade perto. Certo. E poderiam me falar um pouco sobre o transporte de vocês? Como é a van, como é o ônibus que vocês pegam? Bom, a gente usa usamos 3 transportes para poder vir. A gente vem com um, voltamos com outro, para chegar até nossa casa usamos a van, né? E nisso o ônibus geralmente quebra muito, fora que no período da tarde o ônibus nunca foi para vistoria, é terceirizado, não é exatamente da prefeitura, ele é terceirizado, então não tem manutenção, então geralmente sempre quebra. E em estado precário, não tem seta, não tem farol. Ônibus que se a PRF parar, com certeza ele não roda mais. Os bancos, eles são todos rasgados com um pedaço de prego enorme. Eu já furei, se der uma freada, você enfia a cabeça lá dentro. Várias vezes eu já furei a minha mão quando fui apoiar, porque o ônibus estava parando assim, aí eu tenho que apoiar e eu furei a minha mão porque os pregos são todos soltos.
E é um estado precário o ônibus da volta, e sem contar também o ônibus da manhã que estraga várias vezes em dia de aula, fica dias parado, igual nas férias mesmo, ficou as férias todas paradas, e quando a gente voltou para a escola, a gente ficou uns 3 dias indo para a escola porque o ônibus estragou. E esse é um ônibus que tem vistoria, mas ainda assim ele é horrível, ele quebra mais do que o ônibus da tarde. E ele quebra e fica vários dias sem rodar. Sem contar a sujeira, né? Que a gente chega aqui na escola toda suja, com as roupas todas O sujas. ônibus tem problemas com a maioria dos vidros, então eles não fecham. E como a gente mora na zona rural, a gente passa em muitos lugares com chão de terra. Período de chuva mesmo, por incrível que pareça, chove mais dentro do ônibus do que do lado de fora. Né? Fora o frio, né? Que tem com a ventania de fora, os vidros abertos, a gente passa um friozinho. É bem precário. Sheila, a gente sabe que no começo do ano a gente teve um problema envolvendo transporte, que quase veio a comprometer o Thiago Vidal no período integral. E a gente quer saber como que a escola está visando esse mesmo problema ano que vem. Já foi resolvido ou tem alguma chance de acontecer alguma coisa? Para o ano que vem, eu até fui chamada, né, na prefeitura para ter uma reunião com a secretária de Educação, com o prefeito e o chefe dos transportes. O que eles nos informaram? O transporte para o CEPI ele é garantido, né? Nenhum aluno não vai ficar sem estudar porque quer vir aqui. Só que eles tiveram que fazer alguns remanejamentos, porque a prefeitura está devolvendo os anos finais para o Estado, o 8º e o 9º, e isso acarretou um número muito grande de alunos. O nosso município ele é atípico dos outros municípios do Estado pelo nosso extensão territorial. É um município muito grande, tem alunos puxados de todos os lugares. Só para vocês terem uma noção, eu não sabia disso, eu fiquei assustada também quando eu vi os números. Tem 75 rotas diferentes de transporte escolar. Então você imagina um município que não tem uma receita tão alta, fazer 75 rotas de estudante, porque nenhum aluno pode ficar sem estudar. Tem que ser garantido para eles essa oferta. E aí o que eles, em termos de organização, eles, né, nos disseram que os alunos que são do Girassol, da Edilândia, e aqueles alunos que pegam o transporte às margens da BR, nessa rota, serão atendidos para vir para o CEPI. Os demais vão ter que se matricular ou no Girassol ou aqui no Zé Hermílio por conta de uma questão de necessidade de transporte, porque tem que dividir esses meninos em 2 turnos. Às vezes não tem condições de levar todos eles de manhã e voltar à tarde. É uma questão de organização. Mas ele garantiu que esses alunos que já estão, igual o Girassol, a gente tem um ônibus, da Edilândia, se quiser vir para cá, e esses da BR, continuem estudando aqui. Os demais, não sei como é que fica nessa situação, eles vão ter que procurar outro lugar. Agora, depois de não ter vaga, eu acredito que a prefeitura também vai ter que fazer um ajuste, porque vamos dizer que não consegue alocar esses alunos todos a Zé Hermílio. Eles não podem ficar sem estudar, é um direito deles. E aí como é que fica? Mas a princípio está mais ou menos organizado e resolvido para que nenhum aluno fique sem estudar o ano que vem. E para os que têm a opção de vir para cá, seja garantido isso para eles. Entendi. Bem, acho que é isso. Muito obrigado, Sheila. Eu agradeço o empenho de vocês. E parabenizo pelo empenho para a eletiva que vocês estão desenvolvendo.